Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Sou o Frei Valmir, estou falando da nossa Casa Geral, da Ordem dos Franciscanos, a partir de Roma. Então, nós estamos com a situação desta pandemia, né, do vírus chamado Covid-19, do coronavírus, e este é um momento bastante especial que todos precisamos ter atenção. A Ordem Franciscana hoje, de acordo com aquilo que nós vimos também na carta publicada pelo Frei Michael, que é o ministro-geral, a carta foi publicada no dia 12, hoje nós estamos no dia 16 de março, né, e nós temos então uma situação que nos preocupa. Frei Michael já expôs naquela carta porque a preocupação, porque justamente não se sabe bem como é a transmissão deste vírus. Se sabe que é muito fácil contagiar uma pessoa a outra, né? Então é através de contágio que se faz, e um contágio muito próximo. Então isto significa que nós estamos diante de uma situação que exige sacrifício, né, de todas as pessoas, de todos nós. É preciso que cada um faça a sua parte para não apenas se proteger, para proteger os outros. Não é um tempo em que simplesmente o medo deve nos dominar, mas é um tempo de cautela. E o Frei Michael foi bem claro em relação a isso, né, que nós precisamos dar atenção para aquilo que é orientação vinda dos especialistas, nem tanto das notícias que são espalhadas por aí que não têm fundamento, mas aquilo que é de fato baseado em elementos científicos, em elementos concretos, reais, né, que se faz da transmissão desse vírus, como se contagia, e também daquilo que é necessário para evitar o contágio. E aí que cabe a cada um fazer a sua parte para evitar o contágio. E depois o Frei Michael também pede, né, que todos nós estejamos unidos em oração por aqueles que são contagiados, pelos profissionais que trabalham, né, na área da saúde, e alguns deles em alguns países estão muito, mas muito atarefados, eles estão se doando 24 horas pelos doentes e ainda colocando a vida em risco. E isso nós temos que agradecer muito a Deus e pedir por eles. E também por os pesquisadores, para que se encontre então remédio e vacina. De alguma forma, a situação que nós encontramos hoje na Europa é bastante grave. Nós temos, por exemplo, na Itália, mais de 25 mil casos comprovados, né, do contágio do Covid-19 e quase 1.800 mortes. E nós estamos no dia 16 de março. Na Espanha tem mais de 9 mil contagiados, né, e quase 350 mortos. Também tem muitos contagiados na Alemanha, em torno de 5 mil, na França, em torno de 4 mil, e todos estão muito preocupados. Daí também aquilo que foi tomado como decisão por parte dos governos, né, de simplesmente parar esses países, né, de fechar as fronteiras e pedir a colaboração da população para que não se mova de um lugar para o outro. Porque, logicamente, um vírus que apareceu na Ásia, mais especificamente na China, em Wuhan, como é que ele chegou na Europa? Através de pessoas que estavam lá e que vieram e não sabiam que estavam com o vírus. Depois, houve também, a partir do momento que se sabia que era um vírus, né, do grupo do coronavírus, até se descobrir que era o Covid-19, assim nomeado, muitas pessoas foram de um lugar para o outro levando o vírus, né? E daí foi contagiando. Houve, no início, muito alarmismo, mas, ao mesmo tempo, pouca prevenção efetiva.
Aqui na nossa casa geral dos franciscanos, nós estamos todos bem, graças a Deus. Estamos em casa. Então, é assim, todos em casa, ninguém sai para nada. Apenas aqueles que precisam, por exemplo, de comprar alimento ou de comprar um remédio. Roma, neste momento, está deserta, né? Já tem alguns dias, não se vê ninguém andando pelas ruas. Talvez todos já puderam ver as notícias e ver como a própria Praça de São Pedro está completamente deserta, está fechada. Existe bastante controle. Isto porque algumas pessoas que não querem colaborar vão de um lugar para o outro. E isso fez com que se espalhasse o vírus pela Itália. Milhares de pessoas saíram dos lugares de muita contaminação e foram para outras regiões. E este é um problema grave porque é assim que o vírus vai se espalhando. Hoje nós temos uma situação grave, mas isso não significa que é o fim do mundo. Significa que é um tempo especial, é uma ocasião também para nós aprendermos alguma coisa. Antes de mais nada, aprendermos a olhar aquilo que é essencial. Seja na nossa vida, seja na vida do ser humano, na vida da humanidade, e perceber que nós estamos todos como que numa mesma barca, nós estamos todos numa mesma casa comum, diz o Papa Francisco, e nós precisamos cuidar bem dessa casa e cuidar bem uns dos outros. Para isso é necessário colaborar. Cada um precisa fazer a sua parte. Diria todos os nossos freis, né, do Brasil, também todos os religiosos, todos os irmãos e irmãs que seguem, né, as notícias dos franciscanos, que nós estejamos unidos em oração, que esse seja um momento realmente de perceber a presença de Deus que caminha conosco. Não é a única vez que acontece algo semelhante de pandemia. As duas últimas vezes que aconteceu, uma fez na prática acabar com a Primeira Guerra Mundial, portanto há 100 anos atrás, e a outra né, nos anos 50, 52, que foi aquela chamada febre espanhola, e que também repercutiu no Brasil, em que se fecharam as escolas por volta de um mês, mais ou menos, mas foi a forma com que encontraram naquele momento para brecar, parar, não é, a contaminação, quer dizer, o contágio, né, de um para o outro. Esse também deve ser um momento assim importante para todos nós, para fazermos então a nossa parte, cada um fazendo a sua, colaborando, né, e logicamente mantendo sempre o nosso coração e a nossa mente em Deus, que nos acompanha, que também nos fortalece, e rezando por todas as vítimas. Um abraço a todos, paz e bem.